amigos, como vocês estão hoje? E aí, vamos a mais um vídeo para a próxima questão da OBMAP, tá bom? Comecei essa resolução essa semana e a ideia aí é a cada dia ir postando um vídeo de alguma questão da OBMAP. Então tá aí a segunda questão da prova de 2019, tá? Segunda fase. Uma questão de análise combinatória. Então a questão diz o seguinte: Maria pinta em seu caderno algumas figuras formadas por trapézios e hexágonos. Cada hexágono pode ser pintado de azul, bege ou cinza, e cada trapézio de azul ou preto. Polígonos com um lado em comum não podem ter a mesma cor. A figura ao lado é um exemplo de uma pintura feita por Maria. Então, a letra A da questão, de quantas maneiras Maria pode pintar a figura abaixo. Bom, então, no hexágono, né, nós vamos colocar aqui a letra H, né, é para dizer que é o hexágono, e aqui no trapézio, a letra T. Então, o hexágono pode ser pintado de azul, bege ou cinza. Então temos três opções para o hexágono. E o trapézio pode ser pintado de azul ou preto, tá? De forma que figuras que tenham um lado em comum não tenham a mesma cor. Então aqui temos duas situações. Primeira situação: se o hexágono for pintado de azul, o que é que acontece? Então o hexágono vai ter uma possibilidade somente, que é a cor azul, e o trapézio não vai poder ser pintado de azul. Então o trapézio também só terá uma possibilidade. Portanto, aqui nessa situação, nós temos, pelo princípio fundamental da contagem, 1 vezes 1, que é uma pintura. E a segunda possibilidade é que o hexágono não seja pintado de azul, tá? Então, vamos representar assim, não vai ser diferente de azul. Então, no caso aqui, o hexágono vai poder ser pintado de bege ou cinza, então ele tem duas possibilidades. E o trapézio também pode ser pintado de azul ou preto, já que o hexágono não é azul. Então tem duas possibilidades aqui. Então nesse caso, pelo princípio fundamental da contagem, temos 2 vezes 2, 4 possibilidades, fazendo um total de 1 mais 4, 5 possibilidades. E essa é a resposta da letra A, 5 possibilidades, tá bom? Agora vamos ver a letra B. Então, de quantas maneiras Maria pode pintar a figura ao lado? Então, segue a mesma ideia, né? Aqui nós temos o hexágono, e aqui nós temos o primeiro trapézio, o segundo e o terceiro trapézio, tá bom? Então, na primeira situação, nós vamos pintar o hexágono de azul. Então, aqui o hexágono tem uma possibilidade só, que é a cor azul. O trapézio 1 não pode ser pintado de azul. Nem o trapézio 1, nem o trapézio 2, nem o trapézio 3, né? Para não ficar igual, porque todos eles dividem um lado em comum com o hexágono. Tá? Então, o que acontece? Só sobra cor preta para os trapézios, né? Então, o trapézio 1 só pode ser pintado de preto, o 2 também e o 3 também. Então, nós temos aqui apenas uma configuração aí pelo princípio fundamental da contagem, tá? A segunda situação é que o hexágono não seja pintado de azul, tá bom? Então, para o hexágono,
vão sobrar duas possibilidades. Pode ser bege ou cinza. O trapézio 1, o 2 e o 3 vai poder ser pintado de azul, porque o hexágono não é azul. Então, os trapézios têm duas possibilidades, azul ou preto. Então, duas possibilidades para o primeiro, para o segundo e para o terceiro. Multiplica tudo, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 16. E fazendo um total de 1 mais 16, 17 possíveis pinturas, possibilidades, tá bom? Para finalizar aí a questão, a letra C. Na letra C, nós temos esse desenho. Nós temos agora 2 hexágonos e 3 trapézios, né? 3 trapézios. Certo? Muito bem. Aqui a situação, né, é a mesma. Muda aí o desenho, de quantas formas pode ser pintado. Então vamos lá. Primeira situação. O hexágono 1 de azul. Se o hexágono 1 é azul, tem uma possibilidade para ele, tá? Então o hexágono 1 tem uma possibilidade, o hexágono 2 não pode ser azul mais. Então ele vai ser bege ou cinza. Temos duas possibilidades. Certo? Então, o trapézio 1 é vizinho do hexágono 1 e do hexágono 2. O hexágono 1 é azul. Então, o trapézio 1 não pode ser azul. Se o trapézio 1 não pode ser azul, ele só pode ser preto. Então, para o trapézio 1 só tem uma possibilidade. A mesma coisa para o trapézio 3, né? O trapézio 3 só vai ter uma possibilidade. Já o trapézio 2 também só tem uma possibilidade, porque ele faz vizinhança com o hexágono 1, que é azul, tá? Então fica uma possibilidade para cada trapézio. Então, multiplicando aí, né, princípio fundamental da contagem, nós temos duas configurações para este primeiro caso. Segundo caso, vamos pegar o hexágono 2 agora. Azul, tá bom? O hexágono 2 azul agora. Então, se o hexágono 2 é azul, o hexágono 1 pode ser qualquer uma das outras duas cores, tá? Bege ou cinza. Então, temos duas possibilidades para o hexágono 1. O hexágono 2 vai ter uma possibilidade só, que é a cor azul, que nós escolhemos. O trapézio 1, como faz vizinhança também com o hexágono 2, e ele é azul, então o trapézio 1 só pode ser pintado de preto. Da mesma forma que o trapézio 3 só pode ser pintado de preto também, porque faz vizinhança com o hexágono 2. Já o trapézio 2 faz vizinhança com o hexágono 1, que pode ser bege ou cinza. Então, significa que o trapézio 2 pode ser pintado de azul ou preto. Então, temos duas possibilidades para o trapézio 2. Então, multiplicando, nós temos aí 4 situações. E por último, a terceira possibilidade é que tanto o hexágono 1 quanto o hexágono 2, ambos não sejam pintados de azul. Então, se o hexágono 1 tem duas possibilidades, que são bege ou cinza, o hexágono 2 vai ter uma possibilidade só, porque não pode repetir a cor, tá? Certo? Aí o trapézio 1 pode ser pintado de azul ou preto, já que não está sendo usado o azul nos hexágonos. Então temos duas possibilidades para o trapézio 1, duas para o trapézio 2 e duas para o trapézio 3, tá? Fazendo aí um total de 2 vezes 1 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 16, né? 16 possibilidades. Então, o total de configurações vai ser 2 do primeiro caso, 4 do segundo caso, mais 16 do terceiro caso. Isso dá 22 configurações, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí, espero que tenha ficado claro, tá? E se gostou, dá um like aí, dá uma ajuda, tá bom? Fiquem com Deus aí, até a próxima. Até a próxima, pessoal.